embaixo assim, um pedaço do papel da minha parede. Então vamos lá, uma boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo. Então, vamos lá, vamos fazer a prece, vamos pedir a Deus, a Jesus, a presença, a proteção para o nosso estudo desta noite. Permita, Senhor, que estejamos todos com os nossos corações abertos, os nossos pensamentos abertos ao estudo de hoje, aos ensinamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Está iniciado o nosso estudo de hoje. A página, Isabel anotou? É a página 124, 123, o item 101, né? É que o seu, será que o seu é diferente? 123. E o item é o 102. Achou? É bem no finalzinho. Eu achei que ele estava acabando o livro, já deu. Não, agora vai acabar. Aonde que é que eu não acho? O item, noções elementares de Espiritismo. Lê em cima aí, aqui em cima. Capítulo 2, noções elementares do Espiritismo. 123. Achou, João? Charlatanismo. Já passou. Eu estou na 123, mas não tem isso. Então passa para frente. É noções elementares de Espiritismo. Entrou na noções? Não. É aí no finalzinho ali, ó. Volta uma folha. Volta uma. Embaixo. O item 102. Achou? Os espíritos, porém. Isso. Achou. Isabel, você achou? Achei. João achou? O local, que às vezes tem alguém que está seguindo com o livro. É o capítulo 2º, Noções Elementares do Espiritismo. É o item 102. Está finalizando esse capítulo. Estamos quase terminando este livro. Quem vai ler para nós? Quer ler, João? Vamos rodar. Vamos rodar para cá. Isso. 102. Os espíritos, porém, fazem mais. Se é certo que as suas revelações se revestem de certas dificuldades, se é verdade que exigem minuciosas precauções que confirmem sua exatidão, não é menos certo que os espíritos adiantados, quando interrogados e quando lhes é permitido, podem revelar fatos ignorados, dar-nos a explicação de coisas incompreendidas e por nós em vias de progredir mais rapidamente. Neste ponto, sobretudo, é indispensável o estudo completo e detido da ciência espírita, a fim de só lhes pedirmos aquilo que ela pode dar, e pelo modo pelo qual o pode fazer. É ultrapassando esses limites que nos expomos a ser enganados. O que a gente pode tirar daqui? Anteriormente, antes, vamos dar uma situada, né, no que foi falado antes. Boa noite, Lei, boa noite a todos que estiverem presentes. Sejam bem-vindos. Anteriormente aqui, ele estava falando que os espíritos, eles podem nos ensinar, né, muita coisa. E que o mundo espiritual, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma revolução de ideias. Vai revolucionar nas ideias. E essa revolução vai produzir
outra coisa, que é o quê? Porque aqui no comecinho desse capítulo, aqui, ó, olha como que é o título. Consequências decorrentes do Espiritismo. Aí ele faz uma pergunta assim que inicia: para que serve o estudo do Espiritismo? Está perguntando, para que serve o estudo do Espiritismo? Então, anteriormente, aqui do início, ele veio falando da existência dos espíritos, da vida futura, dos espíritos bons, dos espíritos mentirosos. Então, ele veio dizendo muitas coisas. Ele fala aqui que muitas pessoas podem suicidar. Por quê? Porque não acredita na vida futura, porque acredita só na materialidade. Esse é um ponto que ele falou aqui. A pessoa não tem esperança no futuro, não acredita na vida futura, acha que a vida é só essa. Aí ele fala outra coisa, que as pessoas não estudam. Para que eu vou estudar muito? Para que eu vou economizar? Para que eu vou ser bom? Se morreu, tudo acabou. Então ele faz uma série... Ele é material. Isso, ele vem mostrar para nós isso daqui que conclui aqui. O Espiritismo, o mundo espiritual está revelando para nós uma revolução de ideias. Por quê? Porque vem falar da vida espiritual, da vida dos espíritos. E isso daí, quando nós acreditarmos no Espiritismo, na sua existência, que nós podemos evoluir, podemos nos transformar, esse é o fruto do Espiritismo. É esse fruto que o Espiritismo vai fazer em nós. É uma revolução de ideias. Não é no âmbito material, é no âmbito espiritual, moral, né? Quando nós acreditamos nos espíritos, aí é que mostra os espíritos bons vindo, eles dão conselhos bons. Os maus, eles não se importam de mentir para tapiar a gente. Então isso tudo foi falado, né, Isabel? A gente estudou isso na aula passada. Então é o que aquela perguntinha está falando. Para que serve o estudo do Espiritismo? Para fazer uma revolução das ideias. Eu tenho uma ideia. O mundo é materialista. Nasci, morreu, tudo acabou. Então ele vem revolucionar isso daí, vem mudar isso daí. Vem mostrar para nós que não é assim, que não é o materialismo, né? Que existe a parte espiritual. A vida continua. A vida continua. O espírito, ele existe a lei do progresso, ele é progressivo, nós progredimos, né? Cada vida aprende um pouquinho, né? O espírito vai evoluir. Então aí, aqui ele fala, aí ele falou isso, né? Nessa revolução da ordem das ideias, esse é o fruto do espiritismo. Aí ele vem falar, os espíritos, porém, fazem mais. Se é certo que suas revelações se revestem de certas dificuldades, se é verdade que exigem minuciosas precauções que confirmam sua exatidão, não há menos certo que os espíritos adiantados, quando interrogados e quando lhes é permitido, olha, ele está falando dos espíritos adiantados, podem revelar fatos ignorados, dar-nos a explicação de coisas incompreendidas e pôr-nos em vias de progredir mais rapidamente. Então, os espíritos que já são evoluídos, são mais adiantados, são mais evoluídos. Vamos supor, os nossos protetores, né, os espíritos que têm um conhecimento melhor, eles podem vir falar coisas para nós que vai ajudar em nosso crescimento espiritual. Aquilo que é permitido. Quando a gente participa de reunião mediúnica, muitas coisas os espíritos falam, nós não podemos revelar. Isso não é permitido revelar. Porque não vai ser bom aquele conhecimento, né? Aquele entendimento não é bom. A gente não precisa saber dele. Às vezes, se a gente souber, vai nos prejudicar. Então, e aí ele fala aqui, ó, mais um pouquinho. Neste ponto, sobretudo, é indispensável o estudo completo e detido da ciência espírita.
Para a gente compreender, para a gente conversar com os espíritos, a gente precisa ter conhecimento, precisa ter entendimento. Se eu não tiver conhecimento da doutrina espírita, entendimento, os espíritos vai fazer com a gente de gato e sapato, vai mentir, vai enganar, né? Vai iludir. Quantos centros espíritas comunica espírito e manda fazer isso e manda fazer aquilo? Pede que tem que fazer, acende vela, faz não sei o quê, coisas que só pessoas que não têm conhecimento vai fazer. Se a pessoa tiver o conhecimento espírita, o conhecimento espírita não é muita coisa não, é das obras de Kardec. As de Kardec já dá o conhecimento que a gente precisa. É muito. 5 livros. 5 não, 6, né? Tem mais. Então, assim, é só estudar, porque aí você vai saber discernir. Porque os espíritos, eles podem enganar nós, né? Pode tapear. A gente não é tapeado por pessoas na Terra? Não tem? A gente tem que ter cuidado também em falar certas coisas. A gente que já tem um conhecimentozinho, vê uma pessoa leiga que nunca estudou espiritismo, faz uma pergunta difícil pra gente, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, né? Com certeza. Porque, tipo assim, a pessoa, faleceu minha mãe, como é que eu faço para conversar com ela? Não é assim, não é por aí, né? Tem que ter um entendimento, tem que ter um conhecimento para poder. Vai que você fala uma coisa aqui, Tem a que ser pessoa. através de um médium verdadeiro, Isso, né? Consciente, não é? Isso. E assim, E também não é qualquer médium que você vai... E uma vez a pessoa perguntou, falou, vamos no centro, que você vai aprender um pouco mais, você vai ver que a coisa não é do jeito que você está pensando. mas a maioria, isso que você falou, João, é uma verdade. As pessoas desencarnam, alguém da família sempre procura a gente porque quer uma mensagem. Mensagem. Quer uma O mensagem. que aconteceu? Como é que tá? Quer uma mensagem. Só que a pessoa, assim, ela desencarna rapidamente, é difícil de receber uma mensagem. Isso é engraçado. Porque Eu nunca tive essa curiosidade. muitas vezes a pessoa não tem condições de trazer mensagem. Nunca tive Né? essa curiosidade. Então, isso que você falou é muito verdadeiro. O Lucas, quando morreu, demorou muitos anos para dar uma. Nunca tive essa curiosidade. E de aqui, saber ó, como é que tá. aqui ele fala o seguinte: nós, é indispensável o estudo completo e detido da ciência espírita. Para quê? Porque senão a gente vai ficar pedindo aquilo que os espíritos não podem dar. Eu quero uma mensagem do meu pai que desencarnou. Eu quero notícia da minha avó. Eu quero Não notícia. sabe se você vai conseguir. Pois é, se eles têm condições de dar notícia, né? Então, ó, se você tem um estudo completo da ciência espírita, você não vai fazer essa pergunta. Você não vai perguntar o que os espíritos... Mas calma. Mas É ser muito idiota uma pessoa porque, né? quem não tem conhecimento. Eles mas isso acham, não tem conhecimento. eles acham que desencarnou hoje, amanhã já comunica. Então é pessoa que não tem um entendimento. E aí, ó, é isso que ele está falando. Se você não tem entendimento, aí você vai ultrapassar os limites. E aí a gente se expõe, eu quero porque eu quero uma mensagem. Eu vou sair daqui para ali, em tudo quanto é grupo espírita, até que alguém vai vir e vai falar. Aí não importa se ela é verdadeira ou não. Às vezes não é verdadeira, às vezes é mentirosa, mas eu quero, eu chamo, alguém vem e fala no lugar. E aí é o que ele está falando. Então precisa ter o conhecimento espírita, né, para a gente saber até onde a gente pode ir, né? Até onde a gente pode ir. Tudo tem limite, né? Muitas vezes as pessoas vêm ao centro, acham que vindo ao centro vai ser curada. Eu vou no centro espírita, eu vou ser curada. Não é assim. Nem todo mundo é curado, né? A cura, ela às vezes não acontece. Às vezes a gente não tem merecimento. Às vezes a gente precisa... Não tem fé. Então, são muitas coisas que são envolvidas, né? Então, é isso aqui que ele está falando para nós. Vamos lá, vamos continuar. Agora, a Sueli. As menores causas Irmã. podem produzir os maiores efeitos. Assim é que,
De uma semente pode sair uma árvore gigantesca, que a queda de uma maçã ocasionou o descobrimento da lei que rege os mundos. Que uma rã, saltando num prato, revelou a força da galvânica. Assim também, o fenômeno corriqueiro das mesas girantes, saiu à prova da existência do mundo invisível. E desta prova, a doutrina que em poucos anos fez a volta ao mundo, e a qual é dado regenerá-lo pela simples demonstração da realidade da vida futura. Muito bem. Então, o que ele fala? As menores causas podem produzir os maiores efeitos. Aqui ele está falando da ciência, da física, não é isso? Ele está falando de uma semente, uma sementinha pode virar uma árvore frondosa, A imensa. maçã, a queda. Então, isso aqui é tudo de leis. Leis Tudo lei da física. Lei da física, né? Lei Que da rege o mundo físico. E depois, mais no finalzinho, ele vem falar das mesas girantes. Lá em 1857, 1800, começou as mesas. 1857 foi quando lançou o Livro dos Espíritos. Então, em meados, antes, né, um pouquinho, iniciou as mesas girantes. Então, das mesas girantes, o que saiu? A prova da existência do mundo invisível. Então, devagarzinho, vai sendo descoberto coisas que a gente não tem conhecimento, não tem entendimento, né? E aí ele fala aqui, e a qual é dado regenerá-lo pela simples demonstração da realidade da vida futura. Então ele falou das várias descobertas da ciência até chegar na doutrina espírita através das mesas girantes. Veio mostrar para nós o mundo dos espíritos. E com essa existência do mundo dos espíritos, ele vem mostrar para nós que a gente pode regenerar, que a gente pode modificar, se transformar pela uma simples demonstração do quê? Da realidade da vida futura. Que fala do conhecimento, que é paulatinamente. Isso. Você não pode Não é de uma vez. de uma vez. E é devagar. Por quê? Porque a natureza não dá saltos, né, João? A gente vai para a escola, a gente vai atingindo as etapas e vai vencendo para passar para a próxima. Então, é isso que ele está dizendo. Só que ele diz o seguinte: a existência do mundo dos espíritos vai mostrar para nós a regeneração, a nossa mudança. Quando eu sei que eu vivo após a morte do corpo de carne, eu vou ter que dar satisfação. Eu vou chegar lá, vai ser perguntado o que você fez da vida, o que você fez da família, o que você fez do trabalho. Vai prestar sua conta, né? Vou prestar contas. Agora, se eu não acredito nisso, o que eu vou fazer? Vai nem perguntar certas coisas, né? Eu não vou perder não quero nem tempo. saber. Você acha que eu vou perder tempo em deixar de vício? Não, eu vou viver com plenitude. Vício, egoísmo. Uma vida salutar. Eu vou ter uma vida. Vai viver do outro lado como ela vivia aqui, né? Ela acha que continua aqui, eu vou Que essa passar a vida. perna nos outros aqui também. Isso, é isso daí. Então, assim, com a existência do Espiritismo, da vida futura, a gente muda, a gente se transforma quando a gente sabe. Porque você sabe que tem que mudar. João, quem é? Não adianta, né? Verdade. Quem é? Quem quer chegar lá, mas não quer. Não é. Vai. Isso é verdade. Melhora, né? Não é. A pessoa nunca melhorou. Acho que isso está nas entranhas, né? De cada um, né? E não adianta. A gente não tem como mentir que é bonzinho, né? Ou é bonzinho ou não é bonzinho. Você é o que você deixa de ser.
Ou é ou não é? A gente vive só um pouco. Eu acho que todo projeto, eu sempre tive isso na minha vida. Todo projeto meu, antes de eu começar a iniciar ele, eu penso muito sobre ele. Eu esquematizo o agora, o durante, o depois. Eu vou ter condições de levar na frente, eu não vou. Porque não adianta mentir para mim mesmo. E depois que começa, tem que perseverar, né, Você tem que Sueli? perseverar. Não pode ser assim, vou fazer um mês. Aí lá eu desisto. Não é. Eu Aí também. eu tenho que brigar com unhas e dentes, porque quando eu comecei ele, eu esquematizei ele. Você fez um Talvez, planejamento. eu fiz um planejamento. Talvez você não tenha pensado, planejado, como eu fiz. E aí você entra no meio dele e quer. Mas você nem estudou ele. Você não. Aí eu, no caso, eu tenho que perseverar, não é? Tem. Eu tenho que provar para você que 1 mais 1 são 2. E é fazendo. A vida é muito fácil, né? É só a gente ter compromisso. Só Precisa. responsabilidade, Compromisso. Eu também sou igual você. pensar no outro. Quando eu vou fazer uma tarefa, começar uma tarefa, principalmente aqui no centro, Sério. eu penso, eu estou pensando. Porque depois que você começar, você não pode parar mais. E se Ela tem por que acaso vingar, você ela tem que vingar. fizer e não der certo, de repente, Pode muitas desistir. coisas que atravessam, né? A gente tem que ter a humildade de pedir desculpa e de voltar atrás. Isso E recomeçar. também. Porque a vida todo dia é um recomeço. Sim. E a gente tem que pensar, Sueli, que tudo tem dificuldade. Nada é mar de rosa. Toda tarefa tem dificuldade, mas a gente tem que perseverar. Insistir. Ainda mais se for uma tarefa que vai ajudar pessoas. Vai iluminar pessoas. Então eu acho que tem que perseverar. Porque quantas pessoas que não estão envolvidas ali junto contigo? Pois Né? é. Sim. Eu não posso pensar só no meu. Eu tenho que pensar mais no outro. Isso. Com certeza. Hã? Tá. Vamos continuar, Isabel Cristina? Vamos ler? O Espiritismo ensina pouco ou nenhuma verdade absolutamente nova, em virtude do axioma, nada de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas, por estarem fundadas em leis naturais, as que o Espiritismo ensina existiram de todos os tempos. Por isso, em todas as épocas encontram seus evangelhos, que se desenvolveram ao impulso do estudo mais aprofundado e de mais demoradas observações. As verdades ensinadas pelo Espiritismo têm, pois, um caráter mais de consequência que de descobrimento. O Espiritismo não... Vamos parar, senão a gente depois não consegue captar, né? É. Ó, então aqui ele fala, o Espiritismo ensina pouco ou nenhuma verdade absolutamente nova. Aí tem esse axioma, nada de novo debaixo do sol. Tudo que está abaixo do sol, o que é que existe aqui? As leis naturais. As leis que regem o universo, as leis que Deus criou. Então aqui não tem nada de novo. São leis que existem, mas muitas vezes a gente não tem o conhecimento. A gente não conhece essas leis, né? E ele vem e fala que só as verdades eternas são absolutas. Só. Então, vamos pensar, o que nós temos de concreto aqui? A lei da gravidade é uma lei absoluta, né? Ela existe.
Todos os dias ela está aí acontecendo. Por isso que nós não despencamos. Isso, por isso que a gente não Firmes e despenca. fortes, né? É. De cair, né? E outra, aí ele fala que tudo está fundado em leis naturais e que o Espiritismo, ele vem ensinar que sempre essas leis existiram. Desde que o mundo é mundo, essas leis existem. Muitas vezes existem leis que existem e a gente nem sabe. Nem sabe. A ciência ainda não descobriu, ainda não conhece. Existem muitas leis assim, né? Então, é o que ele fala. Em todas as épocas encontra-se os seus germes. Tá lá. Aquela lei, ela existe. Ela acontece. Tá ali o seu germe. Falta o quê? Descobrir. A ciência descobrir. A ciência, muitas vezes, ainda não descobriu. Né? Aí ele fala, desenvolver um impulso de estudo mais aprofundado e de mais moderadas observações. Então tá ali aquele germe, tá ali aquela lei, ela acontece, ela existe. Só que para chegar a conhecê-la, precisa de um conhecimento aprofundado. Não é só olhar ali, viu e entendeu, não. Olha os cientistas, né? Os estudiosos. Eles levam, às vezes, uma vida inteira e não descobrem. Está naquele estudo. Passa lá 80, 60, 70 anos. Aí vem outra geração que continua e que é descoberto, o fruto acontece, né? Então, assim, é tudo lento, porque tudo é através de estudo, né? Através de demoradas observações. Porque o estudo, de que jeito que ele é feito? Através de observações, experiências, né? E não é coisa rapidinha, fácil. Eu não sei se vocês viram, achei maravilhoso. Foi descoberto da tarântula, aquela aranhona peluda, do veneno dela faz um antídoto, um remédio que cura o câncer, a leucemia. Eu vi. Eu achei a coisa mais maravilhosa. Aí eu perguntei para Isabela, você viu isso? Mãe, eu vi, foi falado na faculdade. Então, eles estão em busca de estudando, pesquisando, leva anos para concretizar, para descobrir alguma coisa, né? Para chegar ao resultado. Aí ele fala que as verdades ensinadas pelo Espiritismo têm um caráter mais de consequência do que de descobrimento, né? O Espiritismo, o que ele faz na nossa vida? Aqui ele está falando, é descobrimento ou é consequência? A gente consequência, porque com o conhecimento espírita, a gente pensa, né, João, se vai fazer. Se eu fizer isso, vai acontecer isso, eu vou ser prejudicado, o outro vai ser, muitas pessoas podem prejudicar. Então, com o conhecimento espírita, é por isso que fala que é um caráter de consequência ao invés de descobrir que os espíritos existem. Mas o que isso vai trazer? Vai levar aqui, né? O que isso vai modificar na minha vida? Eu saber que os espíritos existem. Vai modificar que eu vou observar, eu vou analisar qual que é a condição desses espíritos depois que eles desencarnam. Eles estão no céu, eles estão no inferno, eles estão bem, eles estão mal. Lá no livro Céu e Inferno, tem uma parte que é só depoimento de pessoas que viveram aqui na Terra. Tem suicida dando depoimento. Tem pessoas boas dando depoimento. Tem vários tipos de pessoas que viveram aqui na Terra, desencarnaram. Aí eles falam como que eles estão no mundo espiritual. Então, é nisso que o Espiritismo vai ter uma importância na nossa vida. Eu saber que se eu for bom, quando eu estiver no outro plano espiritual, eu vou continuar bom lá. Mas se eu for mal, se eu for ruim, quem vai estar me esperando? Os meus inimigos, as pessoas que eu fiz maldade. E a minha consciência é pesada.
Porque a vida continua, o espírito continua vivo. Acho que o mais importante que isso é a tal da evolução, né? Você saber que você vai continuar evoluindo, né? Sim, Você É porque evoluiu você aqui, não pode morreu, parar no vai meio ter do caminho, né? parar no meio do Tem que caminho. Lá continuar, depois que né? Você foi, A você cam- tem que continuar evoluindo. a caminhada continua, né? É. E outra, ô João, às vezes a gente é muito severo conosco. Às vezes a gente faz um crime grave. E aí a gente, às vezes, quando desencarna, fica na espiritualidade com a consciência pesada, arrependido, né? Pensa, meu Deus, isso não tem conserto. Só que com a doutrina espírita, a gente vem a entender que tudo tem conserto. Até o suicida, até aquele que tira a própria vida, tudo tem conserto. Vai demorar um tempo, porque vai ter que reharmonizar o que a gente estragou com a morte, né? Então, uma coisa boa é a gente saber que a vida continua e que temos oportunidades de fazer diferente. Eu errei, mas Deus vai me dar a oportunidade de fazer diferente, né? De continuar se Isso. melhorando. Então, isso também é muito importante, isso que você falou mesmo. Quem vai ler? João? O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos. Também não descobriu o mundo espiritual, o qual, em todos os tempos, o homem acreditou. Limita-se a provar sua existência com fatos materiais e a apresentá-lo sob o seu verdadeiro aspecto, escoimando-o de prejuízos e ideias supersticiosas que engendram a dúvida e a incredulidade. Então, o Espiritismo, ele inventou os espíritos? Já existia, Ele, né? ele inventou? Já existia. Já existia, né? Já existia, né? Então, o que ele fez? Ele descobriu o mundo espiritual? Não. O que ele fez? Ele mostrou. Ele se limitou a Que mostrar a existência desse mundo espiritual. E nisso, né? Ele vem mostrar as leis materiais, os fatos materiais. Ele vem mostrar os prejuízos e ideias supersticiosas. Quando começou a haver as mesas girantes, existia muitos superstição, mentiras, não existia? E hoje também existe. Charlatanismo existe. Existem médios que mentem, enganam, né? Os fakes, né? Os fakes, são os fakes espíritas, né? Espirituais. Os fakes que estão aí. As mentiras, Está na né? moda. Hã? Está na moda agora. Então, Fake é as mentiras, né? isso. Então o Espiritismo, ele veio o quê? Veio tirar essas dúvidas, ele veio mostrar, né, sobre a incredulidade. Isso daí, ele mostra, né, ele vai esmiuçando para nós. Vamos continuar. Acabou, né? Acabou o capítulo. Tem uma observaçãozinha, não tem? Uma Tem. observação? Quer que eu leia? Lê a observação. Estas explicações, por incompletas que sejam, bastam para evidenciar as bases em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que podem inspirar, conforme as circunstâncias. Então aqui está tudo? Está tudo do Espiritismo? Não. É o que ele falou. São explicações incompletas. Não tá, isso aqui é um esboço. Esse livro foi um dos primeiros livros que Kardec editou. Ele é um livro fininho, pequenininho. É bem sucinto, não é uma coisa aprofundada. Não é um resumo. É um resumo. Mas não fica resumo. cansativo também, Não é né? cansativo. Então é isso que ele está falando. Essas explicações, por incompletas que sejam, elas veio evidenciar o quê? As bases em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que podem inspirar. Então vem mostrar para nós quais são as bases que assenta o Espiritismo.
nas comunicações. As comunicações espíritas. A ação dos espíritos no mundo físico, né? Através da mediunidade. O caráter das manifestações. Manifestação pode ser uma coisa séria, pode ser uma coisa mentirosa, né? Pode ter manifestação de todo jeito. Pode. E o grau de confiança que pode inspirar, né? Então a gente... Cabe a você saber discernir. Se aquilo é uma mentira, se aquilo é certo, né? Vai depender da circunstância, vai depender... Tem que analisar. É muito difícil, eu acho, sabe? Porque saber ler entre linhas é muito complicado, né? Uhum. A única coisa, assim, Sueli, que eu pus na minha cabeça do conhecimento, das manifestações, tanto estudo das obras e tanto da parte prática. O espírito bom, ele não vai instigar ninguém a fazer mal. O mal, esse, ele quer levar a pessoa do recado moral. Detonar. Ele mente, ele inventa, ele não importa de se passar por espírito bom, de luz. O mal. Se vir uma mensagem falando de alguém denegrindo, pode saber que não é espírito de luz que está ali. Espírito bom, ele não fica ditando norma de conduta na nossa vida, não. A gente lê as lições de Jesus e vamos emendar de vida, né? Mas espírito de luz não fica dando conselho pra gente. Vai aqui, vai ali. Não, porque a gente tem um livre-arbítrio. A gente tem que ir aprendendo a discernir com a nossa ideia, com nossos pensamentos. Tem que estudar e entender. A gente está aqui para ser bom. Tem que ir fazendo o mal morrer em nossos corações e as virtudes crescer nos nossos corações. Eu aprendi isso daí. Isso daí é o que tem que nortear a nossa vida, eu acredito. O bem, o amor, a caridade, a humildade. Os vícios, o egoísmo, o orgulho, tem que tirar, né? E uma das lições que eu aprendi, quanto mais caridade você faz, mais bênçãos você recebe. Com certeza. Que coisa engraçada, né? Tem que vivenciar para entender, né, Sueli? A caridade, por trás da caridade está o amor, né? Por trás da caridade. Às vezes você Se nem você está faz imaginando caridade, aquilo. você tem um sentimento. De repente vem de bandeja para você. A vida parece que vai se organizando, coisas E boas. você vai se sentindo mais assim, em paz, mais pacífica, mais tranquila. Sim, Dever cumprido. com certeza. Com certeza. Nada melhor do que o dever cumprido, João. Eu sei que a gente não consegue tudo, não, né? Nem sempre a gente coloca a cabeça no travesseiro e tá em paz, né? Mas pelo menos você está torcendo para que chegue lá, né? Eu acho que isso é o mais importante. É o mais importante, E né? o seu semelhante, ele passa a crer em você. Você passa a ter credibilidade. Não existe melhor coisa. Com certeza. Quando você tem credibilidade. Porque o outro confia e acredita em você. Olha como isso é benéfico para a gente. Com certeza. E Não quando, sei, eu penso assim, sabe? e quando a gente desencarnar, igual você está falando, com todo esse trabalho que está sendo feito, quem vai estar esperando-nos na espiritualidade, essa gama de pessoas encarnadas que a gente fez o bem. A gente fica amigo. Essa pessoa, ela começa a ser nosso amigo, amigo de alma. Então, quando a gente desencarnar, eles gostam tanto da gente. Se eles desencarnar primeiro, eles vão estar fazendo Eu oração por acredito que nós. está esperando nós. Você Tá, acredita eu nisso? acredito também. Porque é uma amizade que você cria. É um elo. É um elo. O amor liga. Né? Liga. Muito interessante isso, sabe? E é preciso vivenciar.
Não porque, é filosofia. porque só falar é muito diferente. Viver, a pessoa fica diferente. Você já prestou atenção que até o olhar que a pessoa dirige pra gente é diferenciado? O olhar dela é diferenciado pra gente. É engraçado, né? Isso é muito bom. É aquilo que a gente sente quando a gente serve Quando- alguém. Quando a gente serve alguém, o sentimento da gente muda. É. Será que é a gente que começa a ver diferente? É, É isso. E a pessoa fica tão grata, tão emocionada, é muito mais gratificante para quem doa do que para quem recebe. com certeza. A gente É, João. é, Você se sente muito melhor do que ela que está recebendo. sim, Eu estou falando isso, não tem nada a ver com o que a gente faz, mas assim, no dia a dia da gente, sabe? sim. Mas isso é isso mesmo que o João está falando. A gente tinha quase que Tem uma agradecer. explicação científica para isso aí. Eu já vi um vídeo de uma pessoa explicando como é Deve que é, ser. como é que os neurônios, sei lá como é que fala, que agem no cérebro da gente quando a gente está fazendo a doação. Quando faz o bem. É quando a gente faz o bem para alguém. Deve ter já alguma pesquisa, né? Tem. Já tem Eu vi na um vídeo, oração. eu vou achar esse vídeo. Acha esse vídeo e vamos trazer. Mas é isso daí. O Espiritismo, ele tem. Tá acabando, 10% só. O Espiritismo, ele tem é esse que é o objetivo. É melhorar o nosso coração. A gente ser bom, a gente se transformar, fazer o bem, né? E outra, a gente fazendo bem para alguém, a gente pode transformar aquela pessoa. Aquela pessoa, ela pode ser tocada, ela pode se sentir valorizada e pode se transformar, pode se regenerar, né? Ó, celular, calma lá, não desliga não. Já está 10 acabando. minutos. Eu acho que vamos parar, porque aí a gente começa o outro assunto novo, né? Na semana que vem. Esse solução de alguns problemas por meio da doutrina, nós não vamos ouvir, não? Quer ler já agora? Não, fala Vamos assim. começar Não, semana vamos. que vem, né? Novo. Vamos, por quê? Você achou que ia pular? Eu achei que ia pular. Não, capítulo 3º. E que horas são? Vamos Agora, começar. falta 15 minutos. Quer ler? Você Não. quer que você- Eu acho que Sou eu. deixaria para Vamos segunda-feira. deixar, porque meu Eu acho celu- que quebra, E né? meu celular tá acabando a bateria dele, né? Então vamos parar. Vamos começar no capítulo 3º, o item 105, tá bom? Pluralidade dos Que dia mundos. que é hoje? Hoje é dia 26. 26. Quer a caneta? Aí o próximo, segunda, vai ser que dia? O próximo Dia 4? vai ser dia 4? Não, hoje Próximo é dia 2, tem brecha. Que dia que você quer saber? 2, 3, Segunda. Da segunda? 4. É 4, né? Dia É 4. porque dia 2 é o Isso, brechó, pode segunda-feira. pôr. Do 3. Então tá bom. Então vamos fazer uma prece. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Então vamos lá. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre querido, aos abnegados trabalhadores espirituais desta casa de oração, que sempre nos assessora, nos ampara, Senhor. Os nossos anjos da guarda, aos médicos, enfermeiros espirituais. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estudo, de harmonização, de equilíbrio das nossas energias espirituais. E que durante a semana possamos estar sempre envolvidos pelo Teu amor, sintonizados com Deus, com Jesus, com nosso anjo da guarda. Agradecemos, Senhor, e damos por encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Muita paz, hoje e sempre. Uma boa noite, fiquem com Deus.